По холодному склону небес, теряя остатки тепла. Цвета ночи гранитные склоны, цвета крови сухая земля и янтарные очи дракона отражает кусок хрусталя. Я сторожу этот глад. Проклинаю заклятое злато за предательский отблеск тепла. Вспоминаю о той, что когда-то крылатой была. Она давно умерла. А за горами, за морями далеко, где люди не видят, там боги не верят. Там кто в последнем моем племени легко расправит крылья, железные перья. И чешуёю нарисованный узор разводит ненастье воплощением страсти. Смывая в облака судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен. И это лучшее на свете колдовство ликует солнце на лезвии гребня. И это все, и больше нет ничего, есть только небо, вечное небо. Olá, meus amigos, eu gostaria de falar com vocês mais uma vez. Eu gostaria de falar sobre os dragões, essas criaturas míticas que existem principalmente na mitologia oriental, na China, e bem além de ser uma criatura mitológica, o dragão é um ser que vem para nos trazer a sabedoria, a iluminação. Os dragões são os grandes mentores para a humanidade, para o místico. Essas criaturas estão e estiveram aqui conosco, sempre com o intuito de ensinar, de fazer o homem evoluir. É uma pena que o homem ainda é muito egoísta e ele ainda não atingiu a capacidade de poder evoluir como os dragões desejam. Mas os dragões não desistem de nós. E nenhum homem escolhe o seu mentor dragão, é escolhido por ele. Existem dragões machos e dragões fêmeas. Nós chamamos as fêmeas de dragonesas. Temos o exemplo da Senhora de Todos os Dragões, que ela vem da mitologia suméria, que é a grande dragonesa Tiamat. Nós acostumamos a ver a Tiamat como aquele dragão que aparecia na caverna dos dragões e que o Vingador tinha medo porque era um dragão muito poderoso. Tiamat representa a força, o poder, a matrona de todos os dragões. Quando a gente fala sobre dragões, nós estamos acostumados a imaginar aquela figura dos dragões medievais, dos dragões chineses. Os dragões têm muito essa forma, né?
existiam dragões que tinham cabeças de tigre, né? Pegou aquela piadinha, um tigre, 2 tigres, 3 tigres, consegui. E muitas vezes ele era uma mistura de pássaro com peixe, com réptil. Existia a serpente emplumada dos incas, dos maias, né? E é um ser incrível, fantástico, mas a verdadeira missão dos dragões é de trazer a evolução para a humanidade. O que nós estamos mais acostumados a ver em dragões é a questão do dragão mesmo, né? O ser mitológico que tem asas, a gente vê naqueles filmes, né? Alguma coisa ligada a um réptil. O dragão pode ter muito dessas características. Os dragões também simbolizavam a força do imperador. Na China, as entradas dos palácios e a maioria das decorações eram sempre feitas com dragões. Simbolizava a força do imperador, simbolizava a proteção e a sabedoria. Existiu também uma imperatriz na China que ela era muito rigorosa, e ela, por ser muito rigorosa, ela foi chamada de Imperatriz Dragão. Ela recebeu o título de Imperatriz Dragão. Os dragões são severos? São. Os dragões são severos. Dragão não tem muito o meio termo. Ou é tudo ou é nada. Ou você faz direito ou você não faz. Os dragões, como criaturas míticas, nós dizemos criaturas míticas porque nós não podemos provar a existência. Mas nem tudo aquilo que não se vê não é que não existe ou não existiu. Habitam outras dimensões. Hoje, estudando a física quântica, nós sabemos da teoria das cordas, dos universos paralelos e muita coisa ainda que nós vamos descobrir. Aquilo que era magia no passado nada mais era do que uma ciência mais avançada e está ligada à metafísica, além do físico. Os dragões continuam conosco para nos orientar, para orientar a humanidade. O que acontece? Na mitologia dos dragões, quando o universo era um caos de fogo imenso, os dragões eles vieram junto com as fênix, também eram outros seres mitológicos, consideradas criaturas do fogo. Nós estamos muito acostumados a ver a fênix como o pássaro de fogo, mas a fênix também é representada por aquela ave do paraíso, com plumas muito bonitas, porém ela carrega o poder do fogo. E quando o universo era um caos de fogo, quem ordenou esse caos todo por ordem dos deuses e das deusas foram os dragões e as fênix, que eram os poderes do fogo. Então vamos imaginar o Big Bang do universo, onde uma grande estrela, uma massa de matéria explodiu, né? E nesse caos de fogo estavam os dragões e as fênix trabalhando para poder ordenar os mundos, os planetas, os sóis, as estrelas. E o fogo era o predominante no universo, era um caos de fogo. E do caos tem que nascer a ordem, e da ordem vem o caos. Os dragões são senhores da ordem e do caos. Por quê? Eu vou explicar por quê. Então vamos imaginar, o universo está se formando, fogo, fogo, fogo. A gente precisa de uma energia, nós precisamos de uma energia para resfriar o universo. Essa energia foi criada por outros seres mitológicos, que são os unicórnios. Os unicórnios são representantes do elemento água, tanto no seu estado líquido quanto no seu estado sólido, o gelo. Então as criaturas míticas que cavalgaram pelo universo, resfriando os mundos, os planetas, para que eles pudessem ser habitados, foram os unicórnios. Muitas vezes a gente consegue ver algumas figuras de unicórnios que eles estão sempre vindo em ondas, né, no mar, ou eles estão ligados à água, a lagos. O unicórnio, ele representa o elemento água. Então vamos imaginar aí duas forças mitológicas, três forças mitológicas, dragão, fênix e unicórnio, que trabalharam nessa mitologia para formar o universo. É uma das versões da criação do universo, que existem várias. Mas voltando a falar dos dragões. Dragões, como eu comentei, são senhores da ordem e do caos.
Por que da ordem do caos? Os dragões descem à Terra e ajudam a humanidade a evoluir. Nós podemos ver o que eu chamo de arqueologia oculta. Nós temos muitas imagens dos sumérios, dos babilônios, dos incas, maias, onde eles aparecem junto com figuras de dragões. Até muitos dizem que são os draconianos, são seres de outro planeta. São seres de outro planeta, né? A Terra não é o único lugar habitado, o universo tem muitas moradas, né? E é absurdo a gente achar que nós somos o único planeta no universo que tem vida. Os draconianos, que eu digo, que seriam os dragões, não são os draconianos no qual existe uma vertente que eles dizem que são seres do mal. Vamos entender esse draconiano que eu estou falando como os seres dragões. Então nós vemos representações, por exemplo, em figuras de pedra, onde existe uma figura parecida com um dinossauro e um homem. Nós sabemos que nessa linhagem eles nunca se cruzaram, né? O humano e o dinossauro nunca se cruzaram em linhagem. E já no reino da Babilônia existem várias figuras em que os dragões aparecem junto com os humanos. Então são desses dragões que nós estamos falando, aqueles seres mais evoluídos que vieram trazer. Os dragões fazem parte dos povos sagrados, que os humanos tinham contato com os povos sagrados, e devido às guerras, ao egoísmo e tudo isso que a gente vê ainda o humano continua fazendo, a humanidade continua fazendo, eles se afastaram do plano físico, mas continuam no plano paralelo, dimensional, ainda nos observando, ainda nos orientando. Nós recebemos muitas oportunidades dos seres que vieram para nos ajudar a evoluir. Eles não desistem de nós, né? Nós desistimos deles, mas eles não desistem de nós. Eles acreditam, apesar de tudo, de toda a história da humanidade, que o pensamento do homem é constantemente perverso, infelizmente, mas eles acreditam que a humanidade ela foi criada para ser evoluída, para evoluir. Então os dragões, eles estavam aqui para ensinar tecnologia, ciência, filosofia e nos dar também uma guarda tecnológica e espiritual. O Padre Pio, que era um padre que morou na região da Bolívia, Peru, ele encontrou vários artefatos que tinham placas de ouro com esses dragões que os índios o presenteavam, e é bem claro essas figuras dos dragões nessas placas que o Padre Pio encontrou. Então exemplos arqueológicos não faltam, mas acrescentamos as histórias mitológicas dos dragões. Então são seres que estavam aqui para... Como eu estava comentando, os dragões são criaturas que estavam aqui para nos ajudar na evolução. O que acontece? Como existiam muitos outros seres mitológicos, como às vezes eu já comentei do povo das fadas, das sacerdotisas, né, dos povos sagrados, das linhagens dos humanos com os povos sagrados, isso realmente, se você pesquisar, se você estudar, você vai encontrar. Hoje nós sabemos que existem muitas vertentes de histórias de dragões. O dragão foi muito explorado na mitologia, né, como um ser maligno, um ser do mal, e comentando que o dragão é o senhor da ordem e do caos. Então todo mundo fala de fim do mundo, o mundo não acaba, o mundo passa por ciclos. Então nós sabemos que o mundo ele tinha outra posição geográfica, que os continentes se separaram, que ilhas afundaram, continentes afundaram. Nós tínhamos a Atlântida, nós tínhamos Thule, nós tínhamos a Antártida, que era um continente tropical, nós tínhamos a ilha de Rai Brasil, e que os povos sagrados habitavam. E nós sabemos, então, Alexandria afundou no mar, nós sabemos que existem esses movimentos. Quando a humanidade chega num caminho muito perigoso, como eu comentei, e comentei uma vez sobre os elementais, que se for necessário destruir toda a Terra novamente e refazê-la, eles refazem. Os humanos recebem várias oportunidades de progredir e de crescer. Não acontecendo isso, eles recebem avisos, e se for necessário, os dragões vêm e destroem toda a humanidade de novo,
repartem, dividem os continentes, levantam uns e afundam outros para poder recomeçar do zero. Vamos recomeçar lá da Idade da Pedra. A própria evolução humana, nós sabemos que eram raças que tinham classes de evolução diferente, como já falava a doutrina secreta da Madame Blavatsky. Uma coisa que é uma mulher do século retrasado e que ela previu planetas, ela previu aparições e ela nos deixou um legado de coisas que a humanidade descobriu há pouco tempo. Porém, ela já falava nas doutrinas dela. Nós sabemos também que o homem neandertal foi absorvido pelo Homo sapiens em cruzamentos. Então, esses cruzamentos também existiram com os povos sagrados. Quando nós falamos do cruzamento dos povos sagrados, não é? Muita gente pode achar bobagem, mas isso existe. E eu nunca peço para ninguém acreditar em tudo que outra pessoa lhe diga. Pesquise, procure. Né? O bom ocultista é que vai pesquisar, vai buscar, ele vai além. Você dá 2 passos para ele, ele quer seguir 4. Temos, por exemplo, a mitologia na França da Fada Melusine. A Fada Melusine era uma híbrida de homem com dragões. Um dos seus ancestrais foi violado por um dragão. Conta o conto, essa fábula da Melusine, que ela se casou com um nobre que se chamava Raymond. Raymond morava num belo castelo. Melusina era muito bonita, ele se encontra com Melusina na floresta e fica apaixonado. Melusina pede apenas que Raymond nunca a veja tomando banho. Ele concorda. Melusina se casa com Raymond, mora num castelo com uma nobre, tem vários filhos. Alguns filhos de Melusina são referidos com algumas deformidades físicas, talvez pela incompatibilidade genética humana e draconiana que ela carregava. Acontecia o quê? Melusina teve vários filhos com Raymond, alguns normais, outros com algumas deformidades. E um dia em que Melusina se banhava, ela estava na banheira e quando ela entrava na água, a sua parte do quadril para baixo se transformava numa grande serpente, e parecida com aquelas caudas dos dragões orientais. E quando você diz para uma pessoa, olha, não faça, olha, vou te contar um segredo, mas você não conta para ninguém, pode ter certeza que todo mundo vai ficar sabendo. Vamos observar que dentro dessa regra de você guardar um segredo, que é muito difícil, Raymond ficou curioso. Um dia ele foi espiar a Melusine no banho. Melusine, quando percebeu, ficou irada. E aí realmente ela se transformou em uma criatura terrível. Ela criou as asas como as do dragão e ela destruiu uma boa parte do castelo e ela jurou que Raymond nunca mais haveria e se lançou ao mar. É o conto de Melusina. É interessante a gente observar que quando nós falávamos dessas linhagens, existem relatos, existem contos. Melusina é cultuada dentro das tradições de fadas, como a fada que representa dragões e serpentes, né? Como uma das nagas, como uma das mulheres serpentes. Esse povo serpente também é bem interessante, ele é bem cultuado na mitologia hindu. As mulheres serpentes são as nagas e os homens serpentes são os nagini. Até tem aquela história da cobra do Voldemort, que era Nagini. Tudo se copia, nada se cria. Quando você vai fazer um jogo de RPG, quando você vai fazer um livro, uma história, eles pesquisam dentro das mitologias e dentro das histórias, acrescentam ou fantasiam, ou às vezes pegam até fielmente aquela história para produzir um filme, alguma coisa que seja interessante. Vamos observar, voltando a falar do assunto dos dragões, são criaturas que não escolhem. Homem nenhum jamais escolherá o seu dragão. Eu escolhi o dragão da água, eu escolhi o dragão do ar, do fogo. Não, isso não acontece. O dragão é um mentor espiritual que ele vem chegar até a tua mente, ele vai conversar com você.
Você pode ter visões espirituais do seu dragão, do seu mentor, como não. Geralmente o mais comum é você ouvir a voz dele de uma forma telepática, mais coerente. O dragão ele vem para ensinar, e o dragão também, como eu comentei, ele é uma criatura muito rigorosa. Ele gosta das coisas muito corretas, e as instruções dos dragões sempre são dadas em questão de evoluir, de proteger. Os dragões também são protetores em trabalhos mágicos. Quando você vai, antes de você abrir um círculo, é sempre bom invocar o poder dos dragões. Existem nomes sagrados de dragões, alguns conhecem. Como é um sigilo, né? Hoje em dia não tem muita coisa de sigilo, mas nós procuramos respeitar isso. Existem 4 dragões sagrados, mais Tiamat, e nós procuramos respeitar os nomes deles, porque eles são invocados dentro de rituais. A grande consciência do dragão. Nós sabemos também que o dragão está representado dentro do horóscopo chinês. O ano passado foi o ano do dragão, um ano de muito conflito de ego, porque o dragão é essa energia que manda do imperador, né? Como comentei, a representação do imperador na China era o dragão. Porém, nós falamos de uma criatura extremamente poderosa, extremamente sábia, uma criatura para que o tempo não representa nada, porque ela não está só na Terra, ela está em vários lugares do universo. Trabalha a evolução de mundos, trabalha a criação de universos, de galáxias, de planetas, trabalha a evolução humana. Então é importante nós sabemos trabalhar a energia dos dragões. Em algumas tradições nós temos casas que são representadas por casas de dragões, e é muito interessante, né? Saber que existia a lenda dos dragões no leste europeu, havia a lenda do dragão ocidental, né? No ocidente o dragão sempre foi visto como uma criatura muito maligna, né? Mas ele está sempre ligado a uma criatura que representava as divindades celestiais, né? Os dragões também são responsáveis por quando se causam terremotos, maremotos, né? Porque existem dragões que andam nas profundezas da terra, causam tsunamis, maremotos, os dragões do mar, né? Tempestades solares, os dragões do fogo. Então, quando nós virmos esses sinais, vamos saber que os dragões estão se movimentando, né? Existem algumas classes de dragões, né? Que são dragões de chifres, que eram chamados de lungs na tradição oriental. Existiam os dragões celestiais, que eram aqueles que protegiam a morada dos deuses. Existia o dragão espiritual, né? Que era aquele gerador da chuva, da fertilidade. Existiam os dragões que guardavam os tesouros dos anões, como no conto dos Nibelungs, guardavam as riquezas da terra. Existiam os dragões serpentes de água, né, os habitantes das águas. O dragão amarelo sempre aparecia como um dragão aquático, né, e ele era um dragão legendário, principalmente na dinastia de um imperador, se eu não me engano é Fuxi.
Como eu posso entender o dragão? Eu posso entender a força dos dragões, uma força de sabedoria, uma força de conhecimento, uma força que deve ser respeitada. Não se deve brincar com a energia de dragões. É você brincar com uma energia muito poderosa. É como você brincar com atos e ritos mágicos. Se você não tiver conhecimento, domínio das forças que você está invocando, não as faça. Se você tem dúvidas, pergunte para alguém que tem mais experiência do que você. Ninguém nasceu sabendo nada, tudo é questão de dedicação, de muito estudo. Eu não acredito nessa história de que você fica parado em um lugar e todo o conhecimento do universo vem à sua mente. Você tem que batalhar muito, estudar muito, pesquisar muito, ser muito curioso, ou então você vai ser um pseudo-ocultista. Não adianta também você buscar tudo somente na internet, porque existem muitas contradições. Então você tem que procurar buscar isso de todas as fontes. Você tem que procurar ser o mais eclético possível dentro do que você quer aprender. A versão de um, ela pode não ser a versão do outro, mas pode ser aquilo que vai complementar, aquilo que vai construir. Como eu digo, o paganismo no Brasil, muita gente diz que tem 10 anos. 10 anos que se fundou uma instituição e que o pessoal considera que tem o paganismo. A egrégora do paganismo no Brasil não é tão forte por quê? Porque nós temos poucos cultuadores. Vamos pegar lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, em outros lugares que realmente o paganismo ele tem uma egrégora grande. Egrégora que eu digo, a quantidade de pessoas que está fazendo adoração àquele culto, àquela tradição, àquela arte, ela gera uma energia que ela pode ser medida. Existem até aparelhos para isso. Já fizeram testes em locais onde muitas pessoas estão orando ao mesmo tempo. Esses picos de energia eles têm uma grande elevação. Então isso é chamado egrégora. O que acontece no Brasil? A egrégora do paganismo ainda é muito distribuída, por o paganismo ser uma religião livre. Alguns não consideram religião. Existe uma controvérsia. Cada um eu acho que deve acreditar e tomar como filosofia, arte, ofício, da forma que entender melhor, porque não existe papa nem papisa do paganismo e nós temos que respeitar todas as opiniões. Se eu me torno preconceituoso a respeito de uma situação, eu vou tomar partido. Hoje em dia é muito difícil você tomar partido. Eu acho que você tem que defender o seu ponto de vista e a sua filosofia, sem procurar agredir ninguém. Agora, o paganismo tem muito mais tempo no Brasil do que 10 anos, nós sabemos. Sou muito feliz pelos novos que começam no paganismo. Existem pessoas brilhantes, eu quero que brilhe cada vez mais. Existe o velho ditadinho, até o sol ele sabe sair do seu lugar para deixar a lua brilhar à noite. Então tem lugar para todo mundo, não precisa ter conflito, não precisa ter conflito de ego, ninguém é mais do que ninguém. Não vamos entrar, o ano do dragão foi o ano passado. Esse ano nós somos o ano da serpente. É um ano que traz muitos acidentes, muitas coisas ruins que nós já temos visto, porém é um ano que as coisas acontecem muito rápido. A serpente ela tem agilidade. Vamos aproveitar isso para usar essa agilidade também no nosso plano mental. Trabalhar isso com coerência, com rapidez e fazer as coisas acontecerem. Eu fico muito feliz quando eu vejo o pessoal fazendo eventos públicos ou não, fazendo cursos, porque eu acho que quem quer tem que correr atrás. Tem muita gente que critica quem está fazendo, mas não gasta um passe de ônibus para você poder ir para um evento público, às vezes gratuito, mas não vai. Mas critica aquele que está lá fazendo, aquele que está lá se dedicando. Então, se você não faz, não critique quem faça. Então, ou se você consegue fazer melhor, eu agradeceria e todos os pagãos também que você fizesse, que você mostrasse aquilo que você sabe. Ninguém nasceu sabendo nada, como eu digo, e todos nós estamos aqui para aprender. Vamos dar oportunidade aos novos, mas respeito também é uma coisa que deve ser cultuada. Vocês que estão há mais tempo,
também tem que ser respeitados. Então, os mais velhos devem ser respeitados pelos mais novos e os mais velhos também têm que respeitar os mais novos. Não é porque eles chegaram agora, têm menos tempo, que eles têm menos sabedoria, de forma alguma. Vai do empenho e da dedicação de cada um. E vamos entender, né? Vamos pedir orientação dos nossos dragões, das nossas dragonesas. Vamos entender que essa energia não veio aqui, na verdade, para nos destruir, ela veio para construir. Se for necessário, ela tem que destruir algumas coisas. Isso ela trabalha dentro de você também, destruindo egos, destruindo coisas que são ocultas, né? Vamos aprender a trabalhar nossa sombra, se ela não for bem trabalhada, ela nos destrói, ela nos deixa em desunião, ela nos deixa fora de sintonia. Vamos aprender a trabalhar isso. Então vamos entender o dragão, né, como uma força espiritual muito poderosa, que ela está aqui para nos ajudar a evoluir, para cuidar de nós, para cuidar da Terra, para cuidar da humanidade. Porém, senhores da ordem do caos. Né? O universo era o caos, eles ordenaram o universo. Agora, se tudo não voltar a tomar uma proporção de ordem, tiver que voltar ao caos, eles fazem voltar ao caos novamente. Então, é muito legal, é muito mágico, né? Você saber cultuar a energia dos dragões, né? Seu altar de dragões, né? O que representa, né? A representação dos dragões, né? Quando a gente tem uma figura, que a gente faz uma adoração, ela deixa de ser simplesmente uma figura, ela passa a ser uma deidade, porque ela recebe a energia daquela criatura. Isso não é idolatria, não é? Isso acontece muito, principalmente na cultura hindu. Uma imagem, quando ela é muito cultuada, existem até algumas imagens que produzem milagres. Por quê? Por causa da egrégora que foi lançada sobre ela, por causa da energia do culto, e ela acaba recebendo a energia da própria divindade que ela representa. Eu espero ter conseguido passar alguma coisa de dragões. Os dragões são criaturas extremamente complexas, né? Eles agem em vários planos, em vários mundos. Geralmente, todas as frentes das casas de bruxaria, existe um dragão. Dentro das tradições sempre existe um dragão protegendo. Não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos, então não sejamos prepotentes. Deixe o seu dragão entrar em contato com você e fazer a sua conexão, não é? E esvazie a sua mente para que eu não tenha aquela ideia pré-concebida. O meu dragão é prateado, é dourado, é verde, é do fogo e da água. Deixe ele chegar para você livremente, deixe ele trazer a sua energia, deixe ele vir auxiliar a sua vida, auxiliar o seu conhecimento, auxiliar seus trabalhos mágicos. E vamos entender essa energia. O que é o dragão? O dragão é o ser da sabedoria, não é? O dragão é o ser que ajuda na evolução. O dragão é o ser que ajuda na construção, tanto do universo, quanto do eu, quanto do espírito, da alma, da consciência. Ajuda na construção do seu ser, né? Às vezes a gente precisa de um bom puxão de orelhas, às vezes a gente precisa enxergar um novo caminho, e quem muitas vezes faz isso são os dragões, né? Através da sua sabedoria. E os dragões são criaturas más? Não. Os dragões não são criaturas más, também não são criaturas boas. Eles são criaturas que eles estão aqui para fazer com que o universo, todos os sistemas, tudo continue funcionando de forma perfeita. A natureza, às vezes, nós achamos que ela é cruel, né? Em certas situações, mas não. A natureza, ela age de forma para a vida continuar subsistindo. Alguns atos podem parecer cruéis, sim, mas é extremamente necessário, não é? É a mesma questão quando a gente fala da morte, ninguém quer morrer. Mas se a morte não existisse, a vida também não poderia existir. Nós trabalhamos os equilíbrios, assim como os dragões trabalham. Então, se a vida se multiplicasse, né, sem controle, as plantas crescessem sem controle, as pessoas, os animais se multiplicassem sem controle, a terra seria sufocada. Então a morte nada mais é do que um poder moderador para que a vida continue a existir. Então tudo é equilíbrio.
E como ensinou o grande mestre Siddhartha Gautama Buda, o caminho, como ensinou o grande mestre Siddhartha Gautama, o caminho é o caminho do meio, não é? Eu não sou do bem, eu não sou do mal, eu carrego as duas coisas dentro de mim. Carrego luz e sombra, carrego bondade, carrego maldade, mas eu tenho que aprender a andar pelo caminho do meio, um caminho de equilíbrio. Espero que eu tenha ajudado. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas sobre dragões que eu possa ajudar, é só perguntar, eu gravo um outro vídeo e nós vamos conversando a respeito. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês e gratidão, que a gratidão é mais do que obrigado, ela é profunda. Então eu digo a vocês, gratidão pela atenção.
だ鬼ろここの下はナイツ技で外して四足なまへだとくねしにりも